Olá, olá, olá! Hoje, como eu prometi, a gente vai falar sobre ansiedade. E esse vídeo é para você que sente algum desses sintomas, como por exemplo, aquele piriri na hora errada, um nervosismo diferente, uma irritabilidade, talvez um pouco de medo. Esse vídeo vai explicar um pouquinho sobre. Então, clica aí no play, comenta aqui embaixo, curte, me diz o que você está achando e vamos entender um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu não trabalho nessa área, mas por conta da quarentena eu acho que é uma coisa muito interessante da gente poder entender um pouquinho melhor e quem sabe procurar ajuda. Então, se você se enquadra em algum dos vídeos que a gente vem falando, procura ajuda. Se você não tem com quem conversar em casa, tem o centro de vida, alguma coisa da vida, que é 188, é só ligar, é gratuito, tem o site, tem tudo, eu vou postar tudo durante o vídeo, certo? Se você tem com quem conversar, explica a situação, procura um médico, um especialista, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra e vamos cuidar disso porque você não está sozinho, isso não é frescura e vamos entender um pouquinho melhor hoje sobre ansiedade. Bora? Primeiro, não liguem, tá? Vocês estão vendo, me deu alergia esses dias, não posso passar maquiagem, então vocês vão ter que ver isso. Então, ansiedade. Alguns dos sintomas clássicos, eles acontecem em momentos específicos. Como assim? Eu tenho uma prova, eu vou conhecer o crush, ou se você já conhece, vai ter aquele encontro. Ou pode acontecer, por exemplo, aquela viagem, agora que vai voltar às aulas. São situações que causam uma ansiedade, certo? O que é ansiedade? Ansiedade, o seu corpinho vai entender que vai acontecer alguma coisa. Então ele vai se preparar ou para fugir ou para lutar. Por isso que alguns sintomas são totalmente químicos, talvez, certo? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de 33% da população global, certo? Então você não está sozinho mesmo. Lembrando que esse vídeo hoje sobre ansiedade será dividido em duas partes. Hoje, nossa primeira parte, vai falar um pouquinho sobre ansiedade comum. O que quer dizer? Não é que a sua é incomum, é anormal, não. A comum é, por exemplo, para uma ocasião, certo? É uma coisa que acontece uma vezinha ali, passou, tá? Agora, se você tem uma ansiedade um pouco mais constante, vai ser no próximo vídeo, sexta-feira, tá? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma característica muito interessante. Porque o seu corpo está entendendo que você vai precisar ou lutar ou fugir, porque alguma coisa está acontecendo de errado. Então, ele libera cortisol, que é ele é um hormônio, né, na verdade, que ele é feito ali na região suprarrenal. Também a adrenalina é ali, ó. Tá tudo ali naquele pedacinho. Esses dois hormônios, né, eles são feitos para quê? Para você ter força para poder, ó, entendeu? O que isso quer dizer? O seu corpo ele tá querendo fugir de uma situação que não é comum para ele. Por isso, algumas situações você tem aquele piriri desnecessário, você vai começar a suar, sabe aquele calor? Mas não é um calor de calor porque tá sol. É um calor que é estranho, você simplesmente começa a transpirar. Então você fica com as mãos suadas, os pés. Aqui a pizza, então, vixe. Porque o seu corpo precisa refrescar para você poder ocorrer ou lutar, certo? Outra coisa também que é bem interessante, o seu corpo entende que você precisa de adrenalina, então você precisa de ter uma energia para aquilo. Então seu coração pode disparar, você pode ficar meio confuso naquele momento, sabe aquele momento que você fala, nossa, me deu um... Pode acontecer. Costuma, em algumas situações, dar um pouquinho de tontura, náusea. Pode acontecer também, já falei do piriri, mas o piriri é bem importante. Pode acontecer também coisas como a mão e a perna. Sabe aquela coisa que está lá parada? A perninha aqui, ó. E vai, e vai. E a perninha não para. Ansiedade. Que mais pode? Aquela irritaçãozinha que não quer ir embora.
Você fica aqui, ó, aquele dia que tudo tá acontecendo, você quer sair xingando todo mundo? Pode ser ansiedade, tá? Nessa série de vídeos que a gente tá postando, vamos entender um pouquinho sobre algumas situações. Então, é só assistir todos. Semana passada a gente teve sobre depressão, então se você quiser entender um pouquinho também, só assistir lá também, curte, segue, faz aquela prezinha pra gente, né, que é sempre legal. Então, além desses sintomas, porque eu tô olhando aqui que eu tô com as minhas colas, tá? Então, além disso, a gente tem alguns sintomas como dor no peito, pode ser ou dor ou um aperto, pode dar uma sensação de algo ruim, tá? Boca seca, pode acontecer a fadiga ou a fraqueza, então aquela perninha que deu uma... Sabe quando você leva um susto e daquele... Pode acontecer. O que mais pode acontecer? Falta de ar, eu acho que eu já falei. Você começa a ficar ofegante. Por quê? A adrenalina tá lá, ó, fazendo o trabalhinho dela para você sair correndo, certo? O que mais? Já falei do piriri. Só que esse piriri, ele pode ser dor de barriga, pode dar dor de estômago. Por quê? Ele vai mexer com o movimento gastrointestinal. Então, toda a regiãozinha aqui da barriga, que no meu caso vocês podem ver que tem um pouquinho, vai mexer, certo? Por quê? Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, espero que saibam, senão vão estar sabendo agora. Vocês sabiam que a gente tem um sistema nervoso na barriguinha? O intestino tem lá um sistema nervoso ligado diretamente aqui com o cérebro, então pode ser por isso que a barriga às vezes tem emoções que a gente não tem. Então, sempre que você sentir que a barriguinha tá diferente, fica de olho, tá? Primeira dica de hoje. Então, e atenção, você começa a perceber que você fica ou muito tenso, sabe? Por quê? Lembrando que se é pra fugir ou pra lutar, você não pode estar lá, né? Pra querer uma briga. Espero que ninguém nunca tenha brigado e não saiba o que é isso. Mas, então, o corpo é muito inteligente, ele vai te dar muitos sintomas, muitos sintomas mesmo, para você entender o que é que está acontecendo, certo? Então, para a gente poder entender bem qual que é a diferença de uma ansiedade comum, normal, de uma ocasião, para aquela que costuma ser um pouquinho mais patológica, vamos às causas. Lembrando esse quadro branco lindo, maravilhoso, o que vai? Vocês vão ver agora a mágica acontecer. Querem ver? Então, ansiedade. A primeira coisa que vai acontecer, o que é? Quando a gente tem algumas características. Então, para você falar que é uma característica normal, são essas. Por exemplo, você vai ter poucos episódios e quando tiver esses episódios desses sintomas que eu falei, vai ter uma intensidade leve e também vai ser muito rápido. Então, pode ser uma noite, coisa de 2 horinhas, vai ser uma coisa bem tranquila, tá? Diferente de quando a gente está falando de um sintoma mais patológico. Por quê? Ele vai ser um episódio bem repetitivo e vai demorar. Então, é bom ficar de olho nisso. Outra coisa, o estímulo. O que acontece? Quando você está dentro do esperado, então, para aquela ocasião, você vai ter uma reação controlada, uma reação esperada. Então, você sabe que vai ter uma prova muito importante do vestibular, ou aquela prova final que você sabe da matéria que não está muito legal. Então, o que acontece? Vai ser uma reação normal. Você fala, pô, eu acho que hoje eu vou ter uma dorzinha de barriga, talvez eu não consiga dormir. Isso é esperado. Agora, quando a gente fala de uma reação muito exagerada, então faz 3 dias que eu não saio do banheirinho, ou faz 5 dias que eu não durmo, isso já é exagerado, você não está falando de uma ocasião, certo? Quando a gente fala sobre sofrimento, quando é leve, que é aquela situação normal, o que acontece? Ele vai ser uma coisa mais limitada e transitória. Como assim? Ele, por exemplo, a tensão muscular. Você vai estar lá fazendo a sua prova, mas, né, aquele pescocinho ali tá duro e tal, passa logo. Não vai alterar nada de muito sério. Agora, quando você tem um grau de sofrimento alto e persistente, a gente já está falando de um grau
de ansiedade patológica, tá? E eu acho que é o mais importante para a gente poder diferenciar é o impacto que causa na sua vida, certo? Quando a gente fala que é ausente ou é passageiro, como assim? Como eu disse, você vai ter um encontro com a família lá do crush. Pode ser que dê algum desses sintomas? Pode, é esperado, não é? Ele é leve, então pode ser que dê um negocinho ali, mas você consegue controlar fácil. Não vai alterar nada na sua vida, certo? Agora, quando a gente fala de um sofrimento ou que está mudando a sua vida por isso, então você já faz dias que não dorme, faz dias que você quer comer tudo que aparece na sua frente. E outra curiosidade, a ansiedade, ela vai mexer com a insulina, né, com a glicose no nosso corpinho. Então pode acontecer da sua fome ter assim uma preferência para doces, besteiras, refri. Por quê? Você não está com fome, você está ansioso. Então o seu corpo vai pedir aquilo porque açúcar vai te dar energia, certo? Lembrando, para quem fala de, por exemplo, terapias holísticas e tudo, a ansiedade é aquela coisa de você querer se preparar ou ter medo ou alguma coisa para o futuro, certo? Então, se você sabe que você tem uma ocasião, um evento, qualquer coisa no futuro, o normal, dentro do colocado como normal, é você sofrer essas consequências pouco tempo antes, certo? Então, por exemplo, eu vou casar. É normal você ficar ansiosa? Claro, né? Mas nada está acontecendo, não tem nada de específico para acontecer. E você tem esses sintomas também, isso não é anormal, isso não é bom. E para isso, hoje, eu trouxe algumas dicas para os pais, para os amigos, para qualquer pessoa que estiver com você ou você lembrar nesse momento de fazer para dar aquela acalmada, por exemplo, numa crise, tá? Não sei se vocês conhecem alguém que já teve crise ou coisa do tipo. É muito forte, tanto que muita gente acha que está tendo até um infarto por isso, porque pode começar a tremer tudo, sabe? Não é um tremer tipo, ui, não. Vai começar a tremer seu corpo inteiro, ou você vai começar a travar, o que não é uma sensação legal, e vai estar aquele aperto no peito, pode ser que comece a doer o estômago. Conhece esses sintomas? Por isso muita gente confunde. Não que você não tem que se preocupar, mas isso você pode tratar em casa. São poucos os detalhes que você precisa saber para conseguir melhorar, pelo menos para aquele momento, tá? Eu trouxe hoje 4 dicas de respiração. Como funciona essa respiração? Essas respirações, né, elas são indicadas por médicos e tudo mais para você controlar a ansiedade por um momento, certo? Então, a primeira que a gente vai falar é a respiração pela barriguinha. Todo mundo já viu um cachorrinho, um gato, um bicho? Respira por onde? Você vê o peito mexer ou a barriga? Então, esse tipo de respiração, respira, ó. Você não vai respirar aqui pelo peito. Eu tô segurando. Você vai respirar por aqui, ó. Barriguinha entrou, barriguinha soltou. Certo? Esse é o primeiro tipo de respiração. Sempre lembrando, se seu corpo está se preparando para correr, para fugir ou para qualquer coisa do tipo, então você tem que desacelerar o corpo. Então a respiração já vai estar ofegante, você não pode piorar. Não pode... Não. Tenta respirar sempre cada vez mais devagar, para tentar controlar um pouquinho aquela crise ou aquele momento de ansiedade, tá bom? Segunda dica de respiração é uma respiração quadrada. Como que funciona? Vamos imaginar um quadrado, ó. Imaginei um quadrado. O que acontece? O quadrado tem quantos lados? Então a gente vai respirar em 4, certo? Então puxou em 4, ó lá. Segurou em 4. Você vai soltar em 4. E agora você vai esperar mais
4 segundos para começar isso de novo. De novo. Entenderam? Então, tudo em 4. A terceira respiração que eu trouxe hoje pra gente conhecer um pouquinho, ela é parecida com essa quadrada, mas ela se chama respiração alongada. Como funciona? Se eu respiro em 4 segundos, eu só vou soltar em 8, certo? Então, eu respirei lá, ó. Agora eu vou soltar bem devagarinho, ó. Entenderam? Aí você vai soltar, na hora que a barriguinha estiver bem vazia já de ar, de novo. E vai soltar de novo em 8 segundos. Certo? Lembrando que se você estiver perto de alguém que está em crise, tenta sempre fazer a pessoa entender que tá tudo bem. Você tá ali com ela e ela tem que se acalmar, tá bom? Mas não vai chegar falando, ai, vai, vamos, melhor. Não, porque isso vai acelerar a pessoa. Chega com calma, tá tudo bem? O que eu posso fazer? A pessoa não te respondeu que tá ali na crise? Fala, ó, respira comigo. E faz uma dessas respirações, certo? E a última respiração, ela é um pouquinho engraçada. Então você vai fazer o quê? Vai respirar alternando as narinas. Para isso você precisa de uma coisa muito importante. O dedo, certo? Lembrando, em época de quarentena, lavou a mãozinha? Não esquece de lavar a mãozinha. Então, com o dedinho aqui, você vai pegar, tampou. Eu vou falar antes de fazer, né? Você vai tampar um lado, vai respirar por esse. Depois que você respirou, você vai tampar esse e vai soltar por esse. Certo? Vamos tentar? Sempre vai tentar acalmar a pessoa. Então, a respiração tem que ser um pouquinho mais longa, tá? Então, não vai ficar... Não. Vai lá. Aí você vai soltar. Certo? Essas 4 respirações são indicadas, são bem interessantes e qualquer pessoa pode fazer. Tenta fazer. Você vai perceber que dá uma acalmada, certo? Se você tem aquele reloginho ali super legal, que eu não vou falar marcas, que pode mostrar os batimentos cardíacos, faz o teste. Vai lá, coloca seu reloginho, vê quanto está seu batimento antes de fazer essa respiração e depois de fazer. Vê se muda alguma coisa. Me diz, mudou alguma coisa? E uma coisa que eu acho que é bem interessante da gente falar, só para finalizar esse vídeo e para o próximo já estar ciente do que a gente vai entender um pouquinho mais, a diferença de uma crise de ansiedade ou de pânico e uma ansiedade tradicional por alguma coisa. Os principais sintomas de uma crise quais são? Medo. Você de repente vai ter medo de tudo. Pode ser que apareça alguma coisa. Pode ser que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso está dentro de uma crise, de um ataque. Vai ter também uma sensação muito ruim, talvez até de morte. Porque vai acontecer alguma coisa e está dentro de uma crise. Certo? Uma coisa também que, como a gente já falou, e pode ficar muito mais exagerada, perceberam? Muito mais exagerada. Então, o que é? É um aumento na respiração, no batimento cardíaco. Já aconteceu com você aquele momento que você teve que sair correndo para pegar o ônibus, ou na educação física correu que nem um louco, ou aquele que você sente o coração lá, ó, tuc, 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 tuc. É disso que a gente tá falando, tá? Aquela sensação do batimento forte, que chega a doer, tá? Outra coisa que é muito comum, além da tremedeira, além da transpiração, você pode ter vertigens ou tonturas, tá? Isso entra também como a crise, certo? E, por fim, como eu falei, a questão da barriguinha, problemas gastrointestinais. Por quê? Pode causar, como eu disse, lá no outro sistema nervoso, uma modificação. Porque você não estava esperando aquilo e de repente... E normalmente a crise acontece com uma faísquinha só. Então
Então, por exemplo, você já tem uma ansiedade talvez crônica, patológica, né? E aconteceu alguma coisinha. E coisinha que, por exemplo, para outra pessoa não seria nada, ela nem ia perceber. Mas como você já vem tendo alguns sintomas, isso vai ser um exagero. Então, por exemplo, alguém mexeu no seu celular. Pode dar uma crise, você começar a se tremer inteiro, chega a travar. Então, toma cuidado, para, respira. Muitos lugares indicam fazer essas respirações deitado até, para você acalmar mais ainda, certo? Espero que hoje a gente tenha entendido um pouquinho qual a diferença de uma ansiedade ocasional e da ansiedade que a gente vai falar um pouco melhor, um pouco mais tecnicamente, semana que vem. Então já sabe, curte lá, segue, se inscreve, indica, compartilha, comenta. Tudo isso sempre ajuda, certo? Muito obrigada, eu sou a Babi. Conselhos da Tia Babi sempre estará aqui para te atender. Espero que tenham gostado e até a próxima!